Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir ou vai assistir o podcast do Belas de hoje, mas eu tenho certeza que vai acrescentar demais para você. Eu sou o Jonathan Marques e nós vamos nos próximos aí 30, 40 minutos batendo um papo muito legal. Hoje a gente vai falar sobre metodologia de ensino, metodologias tradicionais e a metodologia que é usada aqui no Belas. Eu tenho certeza que vai agregar demais para o seu conhecimento. Eu tenho duas convidadas aqui, ilustres convidadas. A Hilda já esteve em algum outro podcast comigo aqui. A Hilda é mestre em educação. Muito bom dia, Hilda, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo Tô certo. à disposição. Mais luzes hoje, né, Hilda? Mais luzes. Muita luz para nós, vamos lá. E temos também a Mirtes, que é mestre em educação e doutoranda em patrimônio cultural e sociedade. Muito prazer ter você aqui também, Mirtes. Igualmente. Obrigada. Vamos conversar muito, Vamos lá. no dia de hoje. Bom, se você está ouvindo no podcast em áudio, você pode compartilhar com seus amigos aí, você que está assistindo também em vídeo, faça isso para que as pessoas possam entender e compreender um pouco mais sobre formas de ensino. Vai ser um papo bem legal. Primeiro eu já queria jogar aqui as metodologias tradicionais, ou seja, a forma antiga de fazer, talvez muita gente usa ainda essa forma, mas qual que é essa diferença? Como que era feito o ensino antigamente, antes de a gente falar de como é feito hoje? Como é que foi a experiência de vocês? Quem pode começar aí? Olha, o sorriso da Hilda é um sorriso Hilda. que cativa a gente. Vai, Hilda! Então, meus pais me colocaram para estudar piano com 9 anos, né? Uhum. Eu fiz com uma professora particular. E aí, então, eu tive todo o aprendizado tradicional, né? Leitura de partitura e teoria e tudo mais. Depois eu fui para uma escola de música. E lá também tive, novamente, dando continuidade, leitura, partitura e os dedinhos, como a postura e tudo mais. Então, foi um ensino bem tradicional, né? E muito por repetição, muito estudo, treino em casa. E eu não tive piano até os 18 anos, né? Então, todo o meu estudo, todo o meu treino era na escola. E você começou com quantos anos? 9 anos. Com 9 anos? 9 anos que meus pais me colocaram. E então eu ia para a escola treinar todos os dias, nem que fosse uma hora e pouquinho, né? E depois eu consegui umas outras casas que tinham piano, então eu pagava um valor como se fosse um aluguel e treinava lá 1 hora, 2 horas de piano, né? E assim foi até os meus 18 anos. E como eu participava da igreja, então eu já tocava, né, na igreja, os hinos a 4 vozes, né, porque a gente tem aqueles hinários lá, cantor cristão, hinário, salmos, hinos. Então, eu acostumei ler as 4 notinhas de uma vez, né? E então, então, quanto à leitura, esse ensino tradicional, realmente, ele é muito favorável, né? E dessa forma eu aprendi, né? E também tive, assim, pessoas que, claro, me motivaram. Eu não dava conta, às vezes, de fazer aquelas 4 notinhas. Mas o pastor da igreja falava assim para mim, ele era da Inglaterra, né? É um missionário da Inglaterra. E ele dizia assim, não, tudo bem, se você não der conta, eu toco para você. Porque ele tocava piano, e tocava muito bem, né? Então, eu falei, não, tudo bem. Então, como ele já tinha então, olha que coisa legal, né? E vocês treinam, são esses 2, 3 hinos, mas aí, então, o que você não conseguir, eu toco para você. Mas aí, claro, que eu me esforçava para tocar. E eu conseguia fazer, né? E também ele procurava os hinos que fossem mais tranquilos, né? Mais calmos e que tivessem menos acidentes, como todo mundo tem aquele medo de sustenidos e bemóis, né? Pronto, seria um medo geral, né? As teclas pretas. As teclas pretas. Famosas teclas pretas. Tem esse negócio mesmo, não tem? O pessoal tem um medo. Tem. Mas... Não deveriam, porque... Mas esse foi meu aprendizado tradicional, né? E eu, assim, não... tenho muito, né, muita satisfação em ter esse tipo de ensino, né? E Você agora... não colocaria isso como algo que
já está ultrapassado, ou você pegaria várias coisas dessa forma de ensinar e traria para hoje? De maneira nenhuma, não está ultrapassado, né? E é muito importante para realmente essa leitura, né? Das duas claves, já que nós somos pianistas, né? Então, no estudo do piano, realmente, nós precisamos dominar a leitura da clave de sol e da clave de fá, salvo os alunos que realmente querem ir mais pro popular, mas assim mesmo ele precisa conhecer, né, as duas claves e a leitura dessas notas. Porque o que eu lembro, assim, até mesmo de filmes que a gente assiste, às vezes se eu não estou enganado, eu não sei se é um filme do Ray Charles, não sei. Enfim, tem um filme onde mostra muito os pais, meio que era o sonho dos pais serem músicos. E aí eles passam isso pro filho e às vezes até colocavam uma responsabilidade em cima do filho do aprendizado e tudo mais. E enfim, meio que cobravam, era meio que eu quero que você aprenda a qualquer custo. E aí tirava essa alegria, né, do menino em tocar e tudo mais. Nesse método, você acha que esse método tradicional, né, tinha muito essa influência do pai colocando isso, não, eu quero que você faça dessa forma, e fica em cima do filho para cobrar quantas vezes ele está estudando, qual é o período que ele está estudando, e às vezes o tempo que ele fica em cima do instrumento. Isso é favorável, ou você, Mirtz, consegue ver de uma forma um pouco diferente? Como foi para você esse seu início, assim? Então, o que a gente tem? A gente tem um processo muito parecido, eu e a Hilda, porque a gente é desse método tradicional. Nós tínhamos aula de teoria separado da aula de percepção, que na época era solfejo, né? Separado da aula de história da música, separado de harmonia tradicional, não harmonia funcional, hoje pensando no popular, né? Da aula de piano. Então, tudo separado. Você tinha 5 ou 6 aulas, né? Aula de canto coral, daí aula de pianista. Então, nós precisávamos ter uma leitura à primeira vista. Como é que funciona a leitura à primeira vista? Agora... Gente, tá, deu até medo aqui. Não, super tranquilo. O professor chega, coloca a partitura na tua frente, o método, né, sei lá, vamos pensar no método, as valsas de Chopin, por exemplo, né? Coloca lá, valsa número tal, e vai folheando. Você começa a tocar. Ele só vai virando a folha. E aí ele vai virando a folha, né? Ou estudos, né? Eu falei das valsas, mas outros estudos. E aí você vai lendo e vai tocando, né? Realmente à primeira vista. À primeira vista. Você não tem noção do que você vai encontrar. Mas isso era porque a gente tinha... por conta dos acompanhamentos, né? A Hilda fazia muito na igreja e eu era pianista de coral. Então, você tem que tocar 4 vozes e fazer o acompanhamento e tal. Fazíamos, né? Hoje já é um pouco diferente, mas ainda existe essa maneira tradicional. E tem muitos métodos tradicionais, né? Se a gente pegar, a gente tem método Suzuki, o Willens, Dalcrozes. São várias pessoas que estudaram uma forma de fazer a aplicação da música, né? Então não tem um método tradicional? Não existe um método, existem vários métodos. E a metodologia é isso. O que esse método é bom? Por exemplo, eu gosto muito de Dalcroze, da questão do corpo. Então, se você vai fazer a rítmica, e a gente usa aqui no Belas, né? Você vai fazer a marcação do pulso, desse tempo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. E vai sentir isso no corpo. Depois você vai levar isso para fala. Eu já fui fazendo junto, né? Mas a ideia é isso, porque você pode não ter ritmo, mas você anda num ritmo. Entendi. Então, a ideia do Dalcroze é essa. O passo anda, e aí você incorpora, realmente coloca isso no seu corpo. Tem vários estudos também sobre isso. E depois você leva lá para o seu instrumento, né? O Willens já vai trazer mais na área
psicológica, né? Então, a criança, você tem filho pequeno, né, Jonathan? Então, assim, desde da barriga da mãe já tem um embalo lá. Sim. E aí você pega a criança... Dificilmente a gente pega uma criança e fica parada. O que você faz? Sim, já começa. Você faz um balanço. E aí vem as canções que você canta. Essa criança, ela já está escutando desde lá, né, da concepção e tal. E aí o que vem? Vem muito essa questão melódica. Então, do canto da mãe, do canto do balanço. E aí, enfim, são várias as experimentações, as teorias e os métodos, né? E nós, no piano, trazemos essa concepção, então, desses métodos todos separados e que a gente tinha que fazer uma conexão. Mas, na realidade, como é que você faz uma conexão sendo uma criança? Vamos falar lá de antigamente. A Hilda começou com 9 anos, eu comecei com 4 anos de idade. 4? 4. E aí, 4 para 5 anos ali. E aí eu tava semi-alfabetizada. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses estudando notinhas, desenhando dó até o final da linha, ré até o final da linha, e a repetição, né? E aí eu ficava maravilhada que a guria que estudava piano na sala ao lado, claro que eu não prestava atenção, eu ficava prestando atenção, quando que eu vou tocar? Quando que eu vou tocar? Lá. Né? Lá. E enfim, a gente foi aprendendo dessa forma. E aí, quando eu cheguei quase ao final do curso de piano, e eu era muito questionadora, eu falava muito para minha professora, né? Eu falei assim, deve existir uma outra forma de tocar. Deve existir um outro, né? Você chega lá no compasso 300 e pouco, você errou o penúltimo acorde, começa tudo de novo. Não, resolve aquele acorde que tá errado e segue, né? Não, tinha que fazer... E aí isso me fazia questionar. E aí ela me ouvia muito. Amo essa pessoa que fez 11 anos da minha vida que eu passei com ela, que é a Cláudia Inácio. E aí ela me escutava, porque ela era musicoterapeuta também. E aí ela, depois que eu falava, ela disse, tá bom, Mirtz, tudo bem? Então agora vira o banquinho, né? E vamos tocar, que é o que a gente tem. Sim. Então, mas isso me fez pensar muito e aí uma escolha, talvez por ser professora e ir para a área de educação. Quando eu estava na licenciatura em música, eu pensava muito sobre isso quando a gente estudava as metodologias, né? Existe uma forma diferente, que é essa que você fala de dar prazer, de fazer aquilo que você quer e tal. E que é um pouco do que... Um pouco não, é o que a gente usa no Belas com muito estudo, né? Porque não é fácil, né? E o da gente sair daquilo que a gente veio, da bagagem que a gente tem. E, nossa, e agora no primeiro ano você vai ensinar ler, clave de sol, clave de fá, mas você também vai ensinar cifra. Então, isso é algo que a gente faz aqui. Mas isso não é algo... Não pertence ao tradicional. Entende, John? E aí, essa segunda questão sua claro, existe uma projeção de todos os pais sobre os seus filhos, né? Tranquilo. Então, eu sou fruto, talvez, dessa projeção. Minha mãe sempre quis estudar música e não podia, porque as meninas, né? Minha mãe hoje tem 80 anos, não era para menina. Então, estudar música e tal, naquela época era para meninos, né? Porque as meninas iam se perder, né? Professor, aquela história toda, né? Sim. E aí, ela conta que ela dizia pro pai dela, né? Meu avô dizia assim, quando eu tiver filhos, eles vão estudar música, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, eles vão, né? E, graças a Deus, assim... ela propiciou, né? Junto com meu pai. Sim. E a gente pôde fazer isso. Então, eu... sou reflexo disso, que a gente tinha horário para estudar, tanto eu quanto meu irmão. Então, a gente tinha horário para fazer a tarefa, a gente tinha horário para ficar lá 1h30 no mínimo no piano. O piano sempre teve uma biblioteca em casa, um espaço para fazer as tarefas e um espaço para estudar. E com a música não foi diferente.
Mas aquele tempo, né, Hilda, era um outro tempo. A gente tinha realmente esse tempo para estudar, para decorar, né? Tem coisas que eu toco hoje que é daquela época, então tá armazenado aí, né? Os dedos vão. Pois é, eu ia até perguntar sobre isso agora. Essa repetição, né? O que seria mais importante? É a repetição ou o foco diretamente no que precisa ser estudado, assim? O que vocês colocariam? O que seria mais importante? Ou é meio a meio? Enfim, o que vocês acham? Eu acho que é isso aí, né? É o meio a meio. Para você, precisa haver essa repetição, porque você está trabalhando a memória muscular. Sim. Né? Então, trabalhando a memória muscular, você precisa aprender o correto. Então, às vezes, os alunos vêm... eu já toquei isso aqui. Falei, sim, mas você tem que ensinar, você tem que estudar da forma correta. Se você, cada vez que você tocar errado, você vai estar... Assimilando esse errado, som, né? E essa memória. Essa memória muscular. Então, se eu estou tocando uma notinha que seria a tecla preta ou um sustenido, e eu não o faço, então tá tudo certo, a memória muscular, ela aprendeu que não é, né? Então, toda vez ele vai cometer. Então, precisa aprender... tocar certinho aquela frase, tocar certinho aquela nota, para que realmente você memorize a forma correta. E, né? esse certinho da Hilda é porque nós somos amigas há mais de 20 anos, então por isso que a gente está tendo essa... Não, eu tô adorando, que só fica assim, que coisa boa, é uma conversa entre amigas, tá, gente? Coisa boa. Esse certinho que a Hilda fala, ele tem a ver com a sonoridade, então, além dessa memória muscular, você toca lá um Fá que não é sustenido, né? O sustenido é essa tecla preta ali. E aí o teu ouvido vai estar certo para você sem essa tecla preta. E aí no contexto todo da harmonia e da música e tudo mais, para quem tá ouvindo, fala, nossa, o cara tocou errado. Tem algum som que não está na frequência e não está nesse lugar certo, digamos, né, afinado. Então isso também é um reflexo, né, do que você exercita. Mas eu acho que pensando nisso que você fala da atualidade, ninguém tem mais 1h30 ou 6 horas como nós tínhamos de estudo antigamente. Tá? E como fazer isso nos dias de hoje, então, Mirtz? Então, aí a gente tem várias dicas, né, Hilda? Uma deixe seu piano sempre aberto, deixe sua flauta sempre no lugar, deixe o instrumento à disposição e nunca no bag. Entendi. Sempre à vista. Sempre à vista. Claro, com cuidado, a gente, né, tem tudo isso. Você não vai deixar algo em cima da mesa para rolar e cair e tudo mais. Mas sempre à vista, né? Essa é uma das coisas que a gente fala para os alunos, né? E a Hilda tem algo interessante que ela fala para os alunos, né? Que é o tempo, né, Hilda? O tempo. Então, como a gente falou, deixa esse material, né? Eu tenho alunas de flauta e donas de casa e tudo mais. Então, fala assim, deixa lá as suas flautas à disposição e a partitura aberta, né? Deixa a panela de pressão cozinhando, enquanto isso vai lá treinar uma flauta, um piano. Vai pôr uma roupa para lavar, né? Principalmente quem é dona de casa. E vai lá e toca um pouquinho, né? Não tenho tempo. Claro, se você for tirar as sacolas do bag, e aí foi o tempo. Foi os teus 15 minutos, entendeu? Que é o foco. E aí não precisa tocar todas as lições de uma vez. Sim. Toca hoje, né? Esses 10 minutos você toca uma música hoje. Não deu tempo de estudar todas. Pega outra amanhã, né? Então, não temos essa disposição de 1 hora. Mas 5 minutos, 10 minutos, a gente pode fazer. Né? Bem lembrado. Me fez lembrar disso, que o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá todos os estudos técnicos para fazer, para depois fazer todos os melódicos, para depois ir tocar as músicas. Não podia sair dessa... Etapas. Escalas. E assim, o que hoje, com a compreensão e a experiência que nós temos, isso significa? Você tem que fazer um aquecimento para que teus dedos tenham essa mobilidade. Vou falar do piano aqui, né? Tá. Então, você vai fazer uma escala, vai fazer um exercício de anon, vai fazer, sei lá, um exercício de Zerny, por exemplo, e aí teus dedos vão aquecer, tua memória muscular vai ativar. Só o fato de eu estar falando aqui, a minha memória está ativa, tá percebendo a minha mão? Já tá. Eu falei em Zerny, já lembrei do estudo, né?
Se é um acorde, já vai no posicionamento. Se eu tivesse o teclado agora, eu iria corretamente ali. Na flauta, já vai a posição da mão e já vai onde está ali. Ok, aqueceu. Bom, o que eu vou estudar hoje? Eu vou estudar uma parte do estudo tal eu vou falar em Chopin que eu gosto, tá? Estudo revolucionário de Chopin, que é o que eu tô estudando de novo, né? Então, ok, eu vou dividir em partes, vou fazer isso mais tranquilo. Eu não vou fazer tudo de uma vez só, né? E se eu quero um repertório, se eu quero a música, bom, que exercício me leva para aquela atividade da música? Então, hoje o que a gente faz, né, no ensino bom, eu vou tocar Valsa de Amélie. Já sei que eu vou ter que fazer esse movimento com a mão, né? Então, eu preciso de estudos que façam esse movimento. Não tem nenhum estudo. Daí, o que a gente faz, Joana? A gente cria o estudo. A gente pega aquela parte da música. Entendi. E aí, assim, você vai fazer 10 vezes isso. Aí vem a repetição. Só que 10 vezes, 1 minuto, né? Sim. Ok? Aí fez a tua mão esquerda, que é o outro movimento, sei lá. Vamos pensar que 10 minutos você vai fazer os estudos. Quando você for para tocar aquela parte da música, 5 minutos está pronto. E aí você vai ter o prazer de, bom, já resolvi. Saiu. Agora eu vou tocar daqui até aqui e tal. Saiu. Amanhã eu avanço mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando você vê, você tem um mês, um repertório, uma música pronta. Pronta no sentido assim, tirada. Lida. Tá. Agora o que eu vou fazer? Daí vem o processo da interpretação, daí vem... E que é uma referência que nós tínhamos como? Nós não tínhamos várias versões que vocês têm hoje, né? Eu digo vocês porque a gente também tem. Mas o que está muito incrustado, assim, né? Não sei você, Hilda, mas eu vou lembrar aqui. Ernesto Nazaré, que é um compositor brasileiro de choros, né? E aí vem já à mente a minha mão esquerda para o choro e toda a desenvoltura aqui técnica e tal. Que referência a gente tinha? A gente tinha um pianista top, daquele que não errava uma nota, daquele que tal, com aquela gravação. Então, qual é a tua referência? Era aquilo. E você tinha que se dedicar para sair daquele jeito. E hoje não. Hoje a gente tem várias versões e a gente tem uma liberdade que o piano erudito não nos dá, né? Ele tem isso, mas o popular nos dá. E aí vem a interpretação também, né? E isso é um ponto legal aqui, que às vezes quem está assistindo ou quem está ouvindo fica pensando, poxa, mas a forma que elas estão comentando aí, talvez o que eu quero é aprender um Djavan da vida a tocar. Sim. Né? Será que eu chegando, eu vou conseguir colocar o meu objetivo de estudo? O Belas vai conseguir formatar algo para que eu consiga atingir o meu objetivo? Como funciona aqui no Belas para essa pessoa que às vezes ele não quer ir muito longe, ele não quer ensinar. Às vezes não quer ser um curso cientista, não quer ser... eu acho que tem chega num ponto para onde nós vamos, né? Então, quando o aluno vem, a gente já faz esse questionamento. Essa triagem. Né? Você gostaria de ser pianista? Você quer aprender o piano para acompanhar? Você gosta de cantar e tal? O aluno já vai, né, mostrando. Então vamos você vai para o lado popular, vai para o lado erudito. Então, nesse momento, a gente coloca já, olha, você precisa, então, vou para o lado popular, eu quero fazer um acompanhamento, né? Eu canto e gostaria de fazer um acompanhamento. Então, você precisa conhecer as tonalidades, você precisa conhecer uma parte técnica para você, né, também dar conta de fazer as músicas que você vai acompanhar, conhecer os estilos, os ritmos, né? Porque não tem como você vai tocar e não ter esse conhecimento teórico, né? Conhecer os estilos, conhecer as escalas, conhecer algumas leituras, porque não tem como você fazer isso. Não, então vou fazer. Então o que você vai estar fazendo? Vai ter só reproduzindo o que está pronto e ficar assistindo do tutorial, né? Que a gente fala tutorial. Lá veio um monte de dedinho tocando, agora eu vou colocar minha mão aqui e pronto. Entendeu?
vai tocar. Vai tocar. Mas vai, talvez seja, que interessante isso, né? Eu não tinha pensado. Mas talvez seja aquela repetição que a gente tinha tanto lá atrás, que hoje Sim. tá pelo YouTube. Tá com uma roupa nova. Tá com uma roupa nova, né? Mas o que eu acredito que é o que a Hilda faz muito, porque ela tá muito em sala de aula. E eu fazia, porque o fruto dessa metodologia são as experiências e os estudos também, enquanto eu estava trabalhando. É saber esse gosto musical do aluno, independente do nosso gosto como professor ou como musicista. É isso que a Hilda está colocando. E saber o objetivo, que é o que você coloca. Qual é o teu objetivo? E aí a gente determina, talvez não num formato, Jonathan, mas talvez a gente determina um tempo. Legal. Que é para aquele aluno. Porque cada um de nós tem um tempo, né, Hilda? Um aluno tem um tempo X, tem o tempo... E o que acontece com o nosso ensino? Né? Ele coloca a gente no tempo que... é do primeiro ano. Tá bom, mas quem que falou que o primeiro ano vai ter um ano? Vem de cima isso, né? Então, o primeiro ano, depois tem o segundo, depois tem o terceiro, depois você vai para ensino médio, depois, né? Mas por que esse aluno não pode ter 6 meses? Por que esse aluno não pode ter 1 ano e meio? Entendi. Então, essa metodologia que a gente faz no Belas, ela é um pouco aberta nesse sentido, porque vai de acordo com o que você tem necessidade. Legal. E o desempenho que esse aluno vai tendo, né? Então, se às vezes ele não tem um tempo muito lá para estudar e tal, mas ele gosta de vir na aula, ele gosta de tocar, porque vir na aula é gostoso, né? Você toca com o seu professor, a gente faz, é muito gostoso, né? Agora, lá em casa, que eu tô sozinho, que eu tô, né? Então, assim, isso às vezes fica maçante. Então é um tempo que vai aprender e vai conseguir fazer. Sim, só vai levar um pouco mais de tempo. Sim. Né? Eu queria só colocar algo importante, que eu acho que você também gostaria de fazer essa pergunta, você que está ouvindo aí. Todo mundo, ou a grande maioria, tem um certo, pelo menos a nossa geração aqui, tem um certo medo, receio dessa parte da leitura. Eu, quando vim aqui pro Belas, eu tinha, colocando por minha experiência aqui, eu tinha esse medo. Não vou conseguir. Vai me engessar. Leitura, eu vou ficar duro porque são linhas, eu tenho que seguir e o meu toque me voe. E o meu molejo. O cara fica naquela, será que eu vou ficar travado? Como é que vai ser? E uma das coisas que, falando agora como um aluno aqui, eu achei incrível, é que primeiro eu me percebi fazendo, lendo. Falei, não acredito. Não tô acreditando. E depois a prof chegou para mim e disse, agora que você já aprendeu a ler isso aqui, até onde você já sabe, use isso e crie algo em cima disso. Algo seu. E para você que é compositor, isso aí pra mim fantástico. Eu falei, maravilhoso. É isso. Então eu consegui perceber que um até mesmo preconceito que eu tinha sobre determinado método complementou aquilo que eu imaginava que seria o mais adequado para mim. E eu consegui juntar essas duas formas para poder me desenvolver ainda mais como músico, como compositor também. Né? Isso é o ideal, Jonathan. É você trazer essa leitura, essa técnica, esse conhecimento que passa pelo campo da harmonia, enfim, toda essa parte teórica, e essa parte que é de percepção, né? Que é o músico de ouvido, vamos colocar aqui, entendeu? Quando a gente tem, porque tem esse preconceito, se nós somos pianistas eruditos, parece que a gente não tem ouvido, parece que tudo que a gente faz né? E não é. A gente pode ler sem o conhecimento do que vai dar a música, mas uma vez que a gente leu e tal, e armazenou aquela melodia, né? Porque a gente ouviu ali, ok, eu não tenho referência nenhuma, mas agora eu tenho ouvido. O norte ali. Exato. Então, isso é o ideal, é isso que a gente busca aqui. Legal. Que são coisas separadas, né? Na visão das pessoas. Isso. Que vai engessar. E muito pelo contrário, né? Vai deixar... o que a gente tava conversando antes, né?
eu sempre que eu tenho uma música nova para tirar, eu vou procurar se tem uma partitura guia. Porque para mim é mais fácil. Cômodo, né? É mais cômodo, é mais rápido, né? Porque eu tenho uma leitura que eu toco a música em 1 minuto. Então é isso aqui. Olha o professor que deu aquela primeira vista, hein? Ó, esse deve estar em casa sentado falando, é isso. Então, agora, não achei, principalmente música brasileira, né? Estrangeira você vai encontrar, inclusive com orquestra, com tudo pronto. Aos montes, né? No Brasil a gente não tem isso, então você tem que tirar. O músico de ouvido, às vezes, sem o conhecimento da harmonia, sem o conhecimento dessa teoria, o que ele vai fazer? Ele vai tirar nota por nota, depois ele vai colocar harmonia e tal. O que a gente faz? A gente já vê lá, isso aqui tá em Ré maior. Ok, eu já sei que eu vou usar Ré, vou usar Lá, vou usar Sol, eu já tenho o campo harmônico básico. Aí, se eu tiver os menores, os acordes maiores, e aí eu vou trabalhar com a melodia já pronta em cima disso. Então, eu vou levar muito menos tempo, né? E aí, já elimina várias outras possibilidades. Né? E aí, se a gente tem um programinho lá, tipo... um Sibelius da vida, já põe o teclado, já sai a partitura, né? Mas isso é o ideal, né? Entendi. Isso é o ideal. Mas a gente sabe que está longe do ideal. E eu acho que uma das coisas bem importantes aqui no Belas é que a gente se preocupa exatamente o que é importante para esse aluno que vem, né? E também para esse pai, quando tem a criança, né? Então, assim, uma das coisas que a gente faz muito tá conversando com os pais, né, Hilda? Você faz muito isso, né? A Hilda tem bastante crianças e ela conversa, olha, a gente produziu isso, fez aquilo. Aí o pai olha lá e diz assim, nossa, não entendo nada disso. Não, mas ela consegue uma linguagem, né, Hilda, que ele compreenda o que está acontecendo ali. Tá acontecendo. Qual é a forma que está sendo ensinado. É interessante isso, né, Hilda? Então, e aí é uma coisa curiosa que apareceu na pandemia, que a gente teve que se adequar nessas aulas online. Né? Legal esse também, ponto. Outra metodologia. Aí foi também assim, o pai ficou mais perto, mais próximo do filho, né? Tem um caso de um aluno meu, e o pai estudando junto, então eu falava assim, então anota tal, mostrando o nome da minha partitura e o pai acompanhando em casa. Aí o pai falou assim no final, nossa, mas agora até eu tô lendo já a partitura, porque ele tinha que ajudar o filho a acompanhar o filho, e aí o filho, né, sempre gosta também de ter uma criança, então, tem o pai junto, fazendo junto, então, quer dizer, até o pai e a mãe começam a aprender a ler as bolinhas, ou a identificar né, os símbolos da música, né? Sim. Então foi um tempo, assim, também interessante esse aprendizado online, né? E ainda tenho alunos online. E aí, às vezes, por conta disso também, né? O aluno acabou estudando mais, porque está em casa, não tem outras coisas. Mais tempo, não tem o que fazer. Então, é assim, vou estudar. Então, ele se dedicou mais à música. Então, a gente, né? Eu tive muitos aprendizados nessas aulas online, né? Como a gente fala que às vezes a aula online não dá certo e tal. Sim. Então, o que eu tô... o aluno está lendo a partitura e já está fazendo a conexão. Mas e que aí várias perguntas acontecem depois com relação ao aula online. Num outro momento a gente também pode falar mais específico sobre isso, mas funciona, né? Então, porque a gente tem 2, 3 relatos de alunos que realmente perceberam que a aula online ajudou muito, né? Mas eu não tenho instrumento, como que eu faço, né? Então, a gente vai procurando alternativas. Não tem instrumento, baixa aqui, baixa ali, né? Faz no tablet. Teclado no tablet. Teclado celular. No tablet. Então, a gente houve assim, uns casos dessa forma e que o aluno está tocando. Que legal. Né? E aí que o pai percebeu que a criança ou o filho gostou e que aí investiu, comprou um instrumento e tal. Legal. Então, essas coisas a gente vê que realmente, se o aluno tem interesse, se os pais, né, podem motivar, incentivar esse filho, que funciona. E bem nisso de incentivo, né? Porque às vezes é como você fala, né, Jonathan? A cobrança hard mesmo, né, e tal, ela às vezes pode me desmotivar. E tem uma outra coisa interessante que a Hilda estava falando, que é a compra do instrumento. Porque assim, não sei, você vai jogar tênis. O que você tem que comprar para jogar o tênis? Você vai jogar futebol.
que você tem? Você tem que comprar no mínimo uma chuteira pro... Exatamente. Né? Então, mas na arte é complicado, porque Existe não, mas daí assiste aí eu que você vou vai aprender. ver se esse menino vai estudar mesmo, eu vou ver se essa menina vai gostar mesmo e tal. Então, a gente não tá falando assim de comprar o melhor piano, a flauta de madeira. Não, porque existem hoje instrumentos muito bons e que são acessíveis e que aí vai ajudar no desenvolvimento, né? Então, às vezes, o que acontece é que esse pai em casa tá trabalhando, tá fazendo, e ele não vê que dá aquela passadinha dos 15 minutos e toca um pouquinho. E que aquilo para criança e até pro adulto, né, Hilda, já resolveu. Já faz a diferença. Já faz a diferença, né? Você não precisa ficar horas e horas ali, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma questão também importante, né? O instrumento. Nós estudamos sem instrumento. Eu também estudei até os 15 anos sem instrumento, né? Porque o valor de um piano na época era o valor de um carro zero. Sim. Que hoje não é mais. Sim. Né? E hoje a gente tem um teclado que pode substituir um piano digital que pode substituir, né, o piano. Mas a gente tem pianos aí muito bons. Piano, quanto mais velhinho, melhor se dá lá amaciado e tal. Então, que são baratos e que, né, é mais em conta e que seja possível. Então, acho que essa é uma questão também que ajuda na questão metodológica mesmo, falando em metodologia, né? Porque se eu tenho um instrumento, eu vou... Mas, às vezes, o que acontece é assim, eu vou esperar se eu vou aprender. E daí, vem a questão que é de que eu não tenho dom, que eu não tenho talento, que eu não, né? Mas você não sabia jogar futebol e hoje você sabe. Sim. Não é o Pelé, mas sabe. Você não sabia nadar e hoje sabe. Então, assim, quem tem o dom, porque eu acredito no dom, eu acredito que Deus olha pra gente lá e fala assim, vou dar esse pra esse cara aqui. Tal. Vai desenvolver e maravilhosamente bem. O que vai acontecer? Ele vai caminhar mais rápido. Enquanto que aquele que tem que aprender, aprender mesmo, né? Trazer para si esse conhecimento e fazer isso paulatinamente vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas não significa que ele não vai aprender. Sim. E eu sou essa pessoa, né? Eu não tenho talento, eu não tenho dom. Mas se você me escutar tocando e que, claro, que estudando... eu vou tocar tanto quanto. Então, é isso que está pautada a educação musical e as metodologias. Isso é muito legal, porque mostra que não tem mágica no negócio. Não. Né? Não. Mesmo você que já nasceu com esse dom, para isso você pode sim e deve se multiplicar esse dom, né? Eu também acredito muito nisso. O que a gente recebe... nós precisamos multiplicar aquilo. Então, se você já é muito bom cantando, entre aqui no Belas para que você multiplique isso, cante ainda melhor. Sim. Né? E que no final da sua vida você consiga olhar para trás e falar, olha o quanto eu evoluí. E você que não nasceu com esse dom, busque aprender, porque é possível através dessa metodologia. Né? Eu acho que é bem legal isso. Bom, só eu queria fazer mais uma perguntinha aqui, que agora é uma curiosidade minha aqui. Ok. Né? Nós já sabemos que é possível, através de uma boa metodologia, juntando, né, coisas, não deixando para trás o que passou não é bom, não é isso, é tirando coisas interessantes daquilo e agregando ao contemporâneo que a gente vive hoje, né? Mas agora, só para riscar o fósforo assim no finalzinho... Tem guerra entre professor e aluno do tipo, esse rapaz tá me ultrapassando, ou não, isso é mito. Só queria jogar isso, assim. Vocês acham que, para vocês sentiram isso na caminhada de vocês ou não? Então, a gente até comentou uma coisa essa semana, né? Quando a gente estava falando sobre professor e aluno, né? Eu tive uma professora que ela não me ensinou tudo que ela sabia, porque ela tinha medo que eu tocasse melhor que ela, né? Então, quando a gente estava falando sobre ser professor, sobre como agir com os alunos, eu falei até para Mirce, para o Natalino, né? Falei assim, nossa, quando meu aluno toca melhor do que eu me sinto realizada.
Por Entendi. quê? Porque eu entendo que a minha missão, né? O meu ponto forte é ensinar. E se o aluno está tocando melhor do que eu, é porque eu pude ensinar. Sim. Entendeu? Pude ensinar as técnicas, pude ensinar a forma de interpretar aquela música, né? E o aluno entendeu. O aluno aprendeu, né? Sim. Então, essa é uma realização minha como professora. Olha que E não legal. tem problema ele tocar melhor que você, Não né? tem. Aí, então, quando Olha que ele legal. toca melhor do que eu falo, nossa, eu fico muito feliz. Sim. Muito feliz. A Essa sua é a minha função satisfação. É impulsionar ele a viver Isso, essa né? é a minha satisfação, né? E não tem problema realmente que o aluno toque muito bem, né? E eu acho que tem esses caminhos que eram muito oferecidos pra gente, no sentido assim, você vai ser professor de música, né? Professor de piano, professor de canto, etc. E você será musicista, né? Concertista na nossa época. A gente não teve muita opção, porque à medida que você vai entrando numa escola e vai aprendendo, é pra você sair músico, né? A licenciatura não existia na nossa época, né? Não. Então, a gente tinha que tocar para ser concertista. Então, a gente participava de concursos, Então, isso vem, né? Essa competição. Era muito competitivo, né, Hilda? Então, assim, a gente participava de concursos. Você ganhava prêmios. Então, você tinha que ir lá e o negócio perfeito, né? Mas à medida que você vai escolhendo, né? Se você quer ser concertista, musicista, ou se você quer ser professor, ou se você quer ser regente. Hoje se você quer ser produtor, tem várias coisas que você pode, né? Compositor, etc. E nós optamos, então, né? Eu e a Hilda optamos pela educação. Então, essa é a nossa realização realmente, né? Legal. E veio, não tem problema. Mas talvez alguns, né, professores talvez tenham isso realmente, como a Hilda falou, né, citou dessa professora. Eu não vou ensinar tudo porque vai me ultrapassar, né? Mas não tem problema ultrapassar, né? Voa. A ideia é exatamente, de novo, a gente volta aonde, né? Naquele foco do objetivo. Qual é o objetivo desse aluno, né? Sim. Então, talvez a gente escolheu o percurso mais difícil, né, Hilda? Porque pra gente ser reconhecido como professor, hoje, já é difícil. Para ser reconhecido como professor de música, então... Sim. E das antigas ainda... Mas a gente tá Pedalada aqui, mais. ó, forte, Uma né? pedalada mais. Bom, gente, eu tenho aqui a Mirtes e a Hilda nesse papo maravilhoso mais uma obrigada. vez aqui. Sempre bom. A gente poderia repetir mais 7 vezes esse papo, não tem problema. Verdade. Mas deu tudo certo. E a gente espera que você possa compreender, né? Que não tem nenhum tipo de mágica. Tem estudo, dedicação, 50%, 50%. Não é só um método, né? Mas também exige de você o que você quer, a sua entrega para o instrumento e seja lá o que você quer fazer, leve isso para a sua vida também. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. Exatamente. Então, muita gente fala assim, ele faz o quê? Ele é músico? Não, mas trabalha com o quê? Não, gente, calma. Vocês viram como tem estudo, como tem trabalho, como tem dedicação. Então vamos parar com esse negócio aí, tá? Quero agradecer a Mirtes, muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigada a você, obrigada por proporcionar isso pra gente. Legal muito demais. bom. E também também agradeço, né, por poder compartilhar esse aprendizado. A gente sempre está aprendendo com o aluno, né? Sim. Então a gente vai conhecendo e esse tempo de ensinar, de estar junto com o aluno, de compartilhar as nossas experiências é muito gostoso. É bom demais. Obrigada. E eu quero agradecer você que ficou até aqui junto com a gente nesse papo, que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos aí, com pessoas que você gosta e desfrute dos outros podcasts que a gente tem aqui no canal, no YouTube e também nas plataformas digitais do Belas. Esse foi o podcast do Belas de hoje. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar aqui novamente compartilhando sobre diversos assuntos. Inclusive, coloquem aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse para o podcast, para que a gente possa ter também recursos para servir você de alguma forma. Tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo podcast do Belas.